Está começando mais um Intimamente Pod, um podcast que é feito por mulheres, com mulheres e para mulheres. E hoje a gente está com uma convidada bem especial, que é a doutora Patrícia Canelas. Tudo bem, Patrícia? Oi, gente, tudo bem? Um prazer estar aqui com vocês, com essas duas grandes referências aí na nossa cidade. Nós falamos aqui de São Luís do Maranhão, sei que vai ter muita gente escutando esse podcast em vários lugares do país. E eu estou muito feliz por estar aqui e poder conversar com essas duas maravilhosas. E hoje a gente vai falar bastante do tratamento da urologia na mulher, porque muita gente pensa que o trabalho da urologia é para fazer atendimentos masculinos. E a gente está aqui no estúdio Alena, o estúdio bem lindão, né, Patrícia? Gostou? Adorei, achei o máximo. E para quem não me conhece, meu nome é Juliana Torres, eu sou fisioterapeuta pélvica, especialista em saúde da mulher e sexualidade humana. Eu sou Evelyn de Home, psicoterapeuta clínica, especialista em sexualidade, e estamos hoje com a nossa queridíssima Patrícia Canela. Se apresenta para o pessoal, Patrícia. Oi, gente, meu nome, para quem não me conhece, meu nome é Patrícia Canelas, eu sou urologista e trabalho aí com incontinência urinária, distúrbios na micção e sintomas e problemas prostáticos, né? Então, assim, a disfunção miccional, ela, que é essa alteração, né, essa área de atuação em que eu atuo, é exatamente a dificuldade das pessoas em urinar, seja homens ou mulheres, né? Então, isso é uma realidade. A urologia, ela não é uma especialidade que visa só o atendimento masculino, isso ainda é muito tabu e eu acho que aqui o podcast é uma oportunidade da gente estar esclarecendo. Então, as mulheres que estão aí nos escutando, né, a saúde urinária, ela tem que ser vista também pelo urologista, tá, gente? E eu trabalho muito com a urologia feminina, né, com todas essas alterações, porque a demanda, né, de disfunção miccional, de dificuldade de urinar, na grande maioria das vezes vem das mulheres, né? Os homens, eles têm essas alterações urinárias, mas eles são pontuais, né? E a gente acaba recebendo tudo que está relacionado a isso, a dor pélvica crônica, a incontinência urinária, a infecção urinária de repetição, né? Problemas emocionais que podem refletir aí na bexiga, como a bexiga hiperativa, a síndrome da dor vesical, né? A bexiga hipoativa, que é aquela bexiga que tem dificuldade em esvaziar, né? Então, pacientes idosas, pacientes diabéticas. Então, aí, a urologia feminina, ela é, e sim, presente, né, na vida desse urologista. A gente está com um tema hoje, sair do molhado. Né? Sim. E aí, quem deu, inclusive, essa dica, né, de tema para a gente hoje foi a Patrícia. Patrícia, explica para a gente um pouquinho o que é o sair do molhado. Então, trabalhar com incontinência, gente, é um desafio, né? Porque a gente recebe todos os dias milhares de mulheres, e isso ao longo, eu já sou formada em urologia há 12 anos, trabalho há mais de 6 anos exclusivamente tentando melhorar e me aprimorando no diagnóstico e tratamento de problemas urinários, principalmente na mulher. Né? E a incontinência urinária, ela é o carro-chefe, né? Então, assim, a perda de urina, ela é um desafio, né, na vida das pessoas, principalmente das mulheres e também dos homens, eu digo. E são queixas muito tocantes, né, que chegam para nós. Então, assim, é muito doloroso o paciente que perde urina, né, ou que tem alguma dificuldade para urinar. Eu conversava essa semana, né, passada, com um paciente, e aí esse, né, era do sexo masculino, e o homem é muito mais intolerante a perder urina, né, porque a mulher, ela aceita muito mais. Então, assim, a gente tem uma cultura que todo mês a gente vai usar um absorvente para poder coletar ali aquele sangue menstrual, né? Sim. Quando essa mulher começa a perder urina, ela faz a mesma coisa, só que em vez de sangue menstrual, ela vai estar coletando urina. Então, às vezes, essa mulher aceita isso, Ela se adapta ela a se isso, adapta, só então muito mais simplesmente. fácil, é uma coisa Até que... porque culturalmente já normalizou, né? Na gestação Exatamente. escapar xixi sem querer. Xixi, Tanto exatamente. que chegam pacientes que falam, eu pergunto, tá tendo algum escape sem querer de xixi? Não, não acontece não. Aí eu, não, mas nem quando tosse, espirra. Não, às vezes sai um pouquinho, mas... Então, elas normalizam. A grande maioria das mulheres normalizam. Mas os homens, gente, eles são intolerantes a perdas de gotas de xixi. Então, vira um verdadeiro pavor, né? Então, a gente fica diante de depoimentos muito sofridos, muito desafiadores de homens e mulheres que perdem urina, né? E que a gente tem que atuar não só no tratamento específico da perda de urina, porque aquele problema, ele já causou e já afetou de forma global
aquele paciente, aquele ser humano, e se a gente não tratar, e aí sim de forma multidisciplinar, eu não vou conseguir um resultado adequado. Porque não é só ir lá e resolver. Porque às vezes a gente vai estar diante de algumas incontinências urinárias que não vão ter resolução completa, mas elas vão ter resoluções de 90%, 95%, que se eu não tiver esse paciente bem alinhado com as expectativas e com essa expectativa de como é que vai ser esse tratamento, vai ser falho, né? Ele Sim. vai se sentir insatisfeito, ele pode inclusive piorar dessa incontinência, a gente está aí sem saber o porquê que não deu certo o resultado, né, após o tratamento. Porque Sim. muitas das vezes as pessoas elas estão um pouquinho acostumadas assim a sentir uma dor, tomar medicação. Sentir uma disfunção, toma uma medicação. Sentir uma sensação de desconforto em alguma coisa, toma uma medicação. E a pessoa espera que Sim, só tomando aquela medicação ali ela vai Vai resolver resolver. causa, motivos, motivadores, sensação, uma série de coisas que está relacionada àquele dano ali. Hoje, por exemplo, tu vê quais são os principais tipos de incontinência urinária. tá. Incontinência urinária, gente, deixando bem claro para quem está escutando a gente, não é tudo igual. Uma das perguntas que eu mais recebo no dia a dia é, doutora Paty, incontinência urinária, são todas iguais? Não, Inclusive, tá? de já juntando com essa pergunta da Evelyn, se toda perda de xixi é incontinência urinária. Então, a verdade é assim, perder urina não é normal. Toda e qualquer perda involuntária de urina, ela é considerada incontinência urinária, Sim. tá? O que acontece são as causas e os motivos para que esteja acontecendo essa perda. Então, a gente tem que selecionar e estadiar esse paciente para que a gente diga qual é o tipo de incontinência e qual é o tipo de tratamento que melhor ali vai resolver aquele problema. Eu posso ter incontinências ocasionais, são incontinências onde o paciente perde por algum descuido, que alguma pressão sobrepôs à pressão da uretra, que assim, eu perdi porque eu fiz um esforço muito grande, a bexiga estava muito cheia, acabei perdendo. Ok, mas isso não é a minha rotina diária. Aí eu posso considerar a incontinência? Não, ela teve perda de urina, digamos assim, né? Mas aquele paciente que tem aquilo de rotina, que impacta a qualidade de vida, aí sim eu estou diante de uma incontinência urinária. Respondendo aqui o que a Evelyn perguntou, nem toda incontinência urinária é a mesma, tá? Então a gente tem basicamente 3 tipos de incontinências urinárias. A primeira, a incontinência urinária de esforço. O nome já diz, é aquela incontinência onde você precisa de um esforço para ter essa perda. E que esforço pode ser esse? Pode ser tossir, pode ser espirrar, pode ser pular, né? Pode ser uma Pode ser atividade uma física, atividade né? física, pode ser durante a relação sexual, carregando alguma criança. Então, normalmente, né? Às vezes as mães aí na gestação. Então, assim, aumentou a pressão dentro da barriga sobre a região do períneo, eu tenho uma incontinência urinária de esforço. Uhum. A segunda, né? Segundo tipo de incontinência urinária é a incontinência urinária de urgência, que a gente chama. É aquela perda de urina associada a uma urgência para urinar. Então, aquela paciente que às vezes não consegue dar uma vontade de urinar tão grande, ela não consegue chegar ao banheiro e ela perde esse xixi. Tá? Então, aí a gente está diante de uma incontinência urinária de urgência. E a terceira a gente chama de incontinência urinária paradoxal. São as incontinências urinárias decorrentes, né, de problemas neurológicos. Né? O paciente, por exemplo, que é o paciente com deficiência física, o cadeirante, o paciente com trauma raquimedular, o paciente que teve alguma alteração, doença, já nasceu com alguma doença congênita na coluna, as meningomielocele, algumas mielites, alguns pacientes que evoluem com algum grau de infecção viral, que esse vírus acaba por se alojar na coluna e pode desencadear aí, né, essa incontinência que a gente chama de paradoxal ou incontinência por transbordamento, quando a bexiga enche, que ela vai vazar, digamos assim, quando estiver plena, ela vai derramar. Certo? Então, esses são os 3 tipos básicos. Quando a gente tem, por exemplo, a incontinência urinária de esforço associada à incontinência urinária de urgência, que pode acontecer, a gente chama de incontinência urinária mista, tá? Então, assim, deixar isso bem claro, porque às vezes as pessoas, elas têm vários tipos de incontinência numa mesma pessoa Sim. e que a gente tem que dizer o que não é cirúrgico, o que a gente pode fazer para determinado tipo de incontinência. Então, é bem importante aí a avaliação desse médico que tenha, desse urologista, que tenha uma expertise na área da incontinência urinária, porque senão pode passar aí alguma coisa desapercebida. E, Patrícia,
todas as pacientes que chegam até ti precisam fazer exames, porque tem vários exames, né, que precisam ser feitos para tentar entender qual é o tipo da incontinência, o que está acontecendo ali na bexiga daquela pessoa. Mas Sim. todos os pacientes que chegam até ti precisam fazer esses exames ou somente pela história? Pode chegar no Então, diagnóstico. gente, a incontinência urinária, ela é o sintoma dela, né? O exame físico já dá o diagnóstico. Se eu estou ali diante da paciente e eu peço para que ela faça um esforço e ela na hora perde xixi ali na minha frente, em gotas, em jato, eu já diagnostiquei incontinência urinária, certo? O que acontece é que, na maioria das vezes, a paciente não vem só com a queixa da perda de xixi. Ela vem com aquela queixa que tem um peso aqui embaixo da região pélvica, ou que às vezes, quando a bexiga está muito cheia, ela tem dor, ou às vezes ela fala que ela vai muito ao banheiro, que também é muito confundido. Aumento de frequência, gente, não é incontinência urinária. Isso é assim, de rotina. Eles já chegam dizendo, doutora, eu tô com incontinência urinária. Ou incontinência urinária ou bexiga baixa. Eles associam muito, né? Então, assim... É o diagnóstico do Google, né? Exatamente. Ele botou lá no Google, fazendo muito xixi. O que está O que acontecendo está comigo? acontecendo? Ou se Aí não, o chat pronto. GPT, porque agora, eu ia falar né? exatamente Sim. isso. Que Agora não já, é, agora é o chat ChatGPT GPT. te dá o diagnóstico, te dá o Tudo, te tratamento, dá o tratamento. o diz o que exercício da fazer. fisioterapia pélvica. Tudo. E o chat GPT, o pago ainda, que é o outro, Que é o né? mais completo. Mais complexo, ele tem muito mais ramificações, muito mais informações para dar. Impressionante. É E o que as impressionante. pessoas ainda não entendem do chat GPT é porque é uma ferramenta de linguagem e que muitas vezes não é que ele dá o correto ali do resultado, do que a pessoa realmente está procurando. Ele está fazendo uma probabilidade ali de junção de Sim, palavras, de dados que ele isso, tem ali que é disponível. E não que é exatamente aquele tratamento, aquele protocolo que vai dar certo ali para a pessoa. Pois é, até porque a gente fala hoje em quê? Né? A gente fala em medicina personalizada, a gente fala na fisioterapia personalizada, como a gente fala na psicologia personalizada. Então, hoje lá na minha área aqui da medicina, a gente fala tanto na medicina personalizada como na medicina de precisão. Sim. Então, assim, a inteligência artificial, gente, ela tá vindo para ficar. É uma realidade. Sim. Não é que ela vai substituir o homem, mas quem não tiver ajustado com a inteligência artificial vai ser substituído por aquele que não está. Então, assim, se a gente estiver aqui diante de vocês que estão assistindo, procurem se informar sobre todas as ferramentas de inteligência artificial, porque daqui a um tempo as pessoas elas vão ter que ser obrigadas a estarem entendendo sobre isso, senão elas vão ter perda de mercado. Que é o que eu penso a respeito, inclusive, da psicologia. Eu não sei se vocês aí já fizeram alguma vez, mas vocês sabiam que vocês podem conversar com o chat GPT? Você pode fazer uma sessão ali de urgência com o chat GPT, sabia? Não sabia. Você pode colocar como se fosse áudio Sim. e você manda um áudio para ele, você coloca como se fosse uma conversa e o chat GPT te responde. Sim, Te responde. Já fiz alguns responde. testes. Ah, não sei o que, eu tô muito triste hoje, tô me sentindo sozinho, não sei o que, é um final de semana, meus amigos não convidaram para sair e tal. Inclusive, quando a gente fala de emoções com o chat GPT, fala assim, eu sou apenas uma ferramenta de linguagem, eu não entendo o que você está dizendo. Não entendo sobre Então, os seus sentimentos. mas aí você fala, você tem esse bate-papo aí com ele, então assim, eu acho que é super importante esse ponto que tu disseste, né, da gente estar dentro, literalmente, de uma preparação para lidar com as novas tecnologias. E nós sermos capazes de fazer diferente disso. Sim. Né? Então, assim, o chat GPT, ele vai conversar com você, ele vai te dar uma resposta, vai te dar, sim, às vezes até indicação de tratamento para aquilo que você está sentindo. Mas, gente, o acolhimento, o atendimento, Claro. a forma como você, inclusive, vai... Porque, assim, o médico, ele vai conseguir te fazer perguntas que o chat GPT não vai te fazer. O chat GPT vai responder diante daquilo que você perguntou. Mas ele não vai te perguntar coisas que vão dar essa possibilidade de uma diversidade diferente de diagnóstico, de acompanhamento, de tratamento, que muitas das vezes você está falando assim, eu estou tendo perda de urina. O ChatGPT vai objetivamente dizer, aí você quer uma incontinência urinária, você tem que fazer isso, isso, isso. Mas e se não for isso? E se você tiver feito a pergunta errada? Né? Eu Se acho que você é sempre fez a usando pergunta a errada, tecnologia a favor
Como, por exemplo, a gente está usando o fato da gente conseguir fazer podcasts hoje, né? Ter Sim, essas redes sociais que conseguem, né? Ou através somente da escuta, né? No Sim. caso do Spotify, por exemplo, que a gente consegue usar. Então, eu acredito que os profissionais, usando isso a favor, né? Conseguem levar muito mais informações para os pacientes. E eu acho que muitas vezes a pessoa procura essas ferramentas até como uma forma de se sentir um pouco mais acolhido, sim. né? Que é a ideia de um caso de um tratamento como o teu, né, Patrícia? De tentar ver aquele paciente como um todo, tentar abraçar mais e até pensando na equipe multidisciplinar. Não é à toa que tu pensa também na psicologia, né, no acompanhamento psicológico do paciente, porque tem várias coisas associadas ali a perda urinária. Eu já atendi pacientes que chegava para mim e falava assim, Juliana, eu vim porque eu não consigo, por exemplo, uma pastora, não conseguia abraçar os meus fiéis. Acabava o culto, eu não abraçava os meus fiéis porque eu estava com cheiro de Achei xixi. que tava com cheiro de xixi. Eu não abraçava o meu marido porque eu estava com cheiro de xixi. Não conseguia ter relações sexuais por conta disso. Como que tu vê um pouco isso, Patrícia? Como que é na tua rotina, em relação até à própria sexualidade, né? A essas queixas das pacientes? Então, exatamente por eu pensar nesse outro lado da incontinência urinária, que eu acho que esse paciente ele precisa de um acompanhamento multidisciplinar, tá, gente? Não é simplesmente o fato de perder xixi, né? Perder urina vem com todo um contexto, vem com Uhum. desafios, né? E mesmo a mulher sendo mais tolerante à perda de urina, mas ainda é um impacto, né? Então, essa mulher que se afasta desse parceiro porque perde xixi, ou aquela mulher que trocou de parceiro recentemente, separou e a partir de então vai começar um novo relacionamento, porque assim, se você foi casado, é casado há muito tempo e acontece algumas perdas durante a relação, meio que o parceiro já te conhece, você não tem muito aquela trava da vergonha, mas aí você imagina, você tá aí separou, conhece outra pessoa, vai ter outra relação, é tudo muito novo, é muita vergonha, às vezes não tá na idade que estava antigamente, então já se cobra muito mais, e aí imagina o medo, né? O medo diz, meu Deus, chegar na hora eu vou perder xixi, na hora H eu vou perder Uhum. xixi. Ela fica desesperada, ela fica até com Sim. medo de ter relação. Até porque, pensando que uma segunda relação, né, vai se começar aí a partir dos 45 anos, estamos diante de uma mulher na perimenopausa, Sim. né? Então, Sim. a perda de urina aí, ela não vem só associado só ao xixi. Ela vem associado também, né, a ressecamento vaginal, a dor à penetração, a todos esses traumas e crenças que essa mulher traz ao longo da vida em relação à sexualidade, né? Outros tipos de doença que podem estar associados, algumas comorbidades que já podem estar ali associadas pela idade, né? Como diabetes, a pressão alta, que também vai interferir na forma de urinar. Então, tudo Sim. isso tem que ser avaliado na perda de xixi. E quando a gente vê esses desafios, né? Essas mulheres que chegam todo dia muito frágeis, né? Muito abaladas por conta dessa perda de urina, elas sentem um verdadeiro desespero. Então, elas querem, de alguma forma, que aquele problema seja resolvido. Eu trabalho com essas pacientes que chegam muito em extremos, sabe? Então, já passar aquele perfil de paciente que já chega para mim, chega na mesa, joga aquele monte de comprimido, de receita, de protocolo e diz assim para mim, doutor, eu não aguento mais. Eu estou aqui porque é minha última tentativa. Tu Uhum. imagina a responsabilidade que eu não tenho de estar recebendo uma paciente desse jeito. Sim. Uhum. Porque assim, ele já passou, e eu digo, às vezes se torna até, não digamos mais fácil, meio que metade, metade, porque você tem aquela responsabilidade, mas você vai ver também o que os outros colegas já fizeram que não deu certo, Sim. né? Sim. Então a Uhum. Sim. gente vê isso aí. Mas são pacientes que têm aquele perfil que já passaram em vários lugares, que já foram, já postaram todas as fichas das expectativas, aquela paciente cansada, aquela paciente insatisfeita, aquela paciente impaciente, que muitas das vezes ela já não está mais nem tão comprometida
para fazer algum tratamento, Porque porque ela ela já não não tem, já acredita não mais. acredita. Ela já não acredita Exatamente, mais. ela já não Ela acredita. pensa assim, ah, é só mais uma Mas, pessoa que eu vou é, passar e vai me dizer alguma coisa e vai me passar um tratamento que não vai dar certo, eu vou ter que procurar depois quem, quem? Então, né? e essa é a minha função, de Sim, quebrar essa crença exatamente dessa paciente que senta na minha frente, né, e dizer, não, nós vamos conseguir. Uma das palavras, gente, que eu mais uso com as minhas pacientes, depois que eu termino a primeira consulta, é dizer, se ela está comprometida junto comigo a começar essa jornada. Porque sim. não é fácil. Não é Urinar fácil. bem não é fácil. Sim, Requer, principalmente para nós mulheres, que temos todo aí um complexo de assoalho pélvico que precisa ser manejado também. Então, eu digo, a gente tem uma jornada pela frente. Eu estou com você. Tem algumas coisas que eu vou te direcionar, as outras vai depender muito de ti. Então, se essa paciente estiver junto comigo no comprometimento, não tenha dúvida que ela vai ter um sucesso no tratamento. Sim, a gente sim. vê mesmo essa diferença, né? Daquelas pacientes que estão ali comprometidas, que É. fazem bem direitinho, né? Que era uma coisa, inclusive, que eu conversava com algumas colegas fisioterapeutas que atendem muito o público masculino, aquilo que tu falou antes, Patrícia, de que o homem é intolerante à perda urinária. O fato dele ser intolerante, ele não faltava Isso. um dia de fisioterapia pélvica. Não faltava um dia, estava toda semana bem comprometido. No caso das mulheres, não é nem só pela normalização, mas até pela quantidade a sobrecarga de Sobrecarga de atividades atividade. para Isso mesmo. elas, né? Então, é o fato de que elas têm que cuidar dos filhos, têm que cuidar da casa, têm que fazer muitas coisas e ainda ter que fazer a fisioterapia pélvica, né? De estar ali comprometida e conseguir colocar na rotina dela aquelas orientações que foram passadas pela médica, pela psicóloga, pela fisioterapeuta. Então, tem muitos desafios ali, né? E eu vejo sempre a importância da equipe multidisciplinar. Não dá para você ter uma equipe multidisciplinar onde você tem é, vários fisioterapeutas, várias psicólogas, porque você não chega num senso comum. Uhum. Eu sempre priorizei eu formar equipe. Hoje, um dos maiores desafios, né, do empresário, aí eu falo como dono de clínica, tá, gente, é montar uma equipe. Por quê? Porque eu preciso, do mesmo jeito que eu preciso da minha paciente comprometida, eu preciso da minha equipe Da equipe comprometida. Eu comprometida. preciso da minha equipe pensando junto comigo o que que a gente pode fazer para que a gente traga algo de diferente para esse público que está chegando lá com a gente, né? E a partir do momento que eu estou aqui pensando no diagnóstico, pensando no tratamento, eu vou validar a importância da fisioterapia para ela. Eu vou validar a importância da psicologia para ela. E isso vai fazer com que a aderência dela seja maior. Porque às vezes o que, que eu encontro? Às vezes eu tô lá, eu indico e diz, doutora, mas eu vou numa fisioterapeuta em outro lugar e tudo. Só que a pessoa que vai receber é uma pessoa que não necessariamente não seja bom, não tenha competência, não é isso. Mas eu acho que não tá ali junto para saber qual é os princípios, os valores da clínica em relação ao diagnóstico desse paciente e como é que a gente pode fazer um trabalho conjunto. Porque a gente lá na clínica, por exemplo, a gente sempre está conversando. Olha, eu mandei o paciente assim para ti. Não tem um paciente que eu mande para qualquer uma das meninas que eu não ligue antes. Eu estou te mandando um paciente, esse paciente assim, assim, assim. Fora que a gente tem um sistema integrado onde o profissional vai saber o que eu vi, vai saber o que eu conversei e vai saber a proposta que eu tenho para ele, né? Sim. E a partir do momento que eu falar da importância, porque muitas vezes pacientes dizem assim, doutora, mas eu não tenho tempo. Doutora, mas eu não vou conseguir fazer. Então, o que a gente vai fazer? Vamos ajustar para a realidade. Sim. Porque assim, não é fácil. Mas eu acho que a gente ajustando para a realidade, ela começa esse tratamento. A partir do momento que ela começa esse tratamento, ela vai vendo as melhorias, aí ela começa a vir. A gente vem trazendo ela com mais frequência para dentro desse consultório, né? Então, assim, eu vejo muito isso pelas minhas pacientes. Às vezes elas vão, a gente faz tratamento de infecção urinária de repetição, por exemplo, que é um tratamento que a gente diz que é mudança de estilo de vida pro resto da vida. Uhum. Muitas passam muito tempo bem, sem infecção, aí voltam contigo, um tempo depois, porque abriram um quadro de infecções urinárias de novo. Aí a gente volta e pergunta, a senhora estava fazendo o que eu estava falando? Você estava fazendo o que eu estava dizendo? Doutora, eu fiz aqueles meses que a senhora falou, né? Acompanhamento de 3 meses. Depois de 3 meses, aí eu relaxei, abre o quadro de novo. Sim, né? sim. Então, assim, eu digo sempre que esse acompanhamento, gente, ele é contínuo.
É como você vai no nutricionista, como você vai aí na fisioterapia. A fisioterapia vai ter o tempo, a fisio vai dar alta, mas ela vai ensinar como é que você vai ter que fazer todo o manejo desse assoalho pélvico, assim como a Como eu falo, é para psicologia. tudo sempre amém. Os Sim, exercícios perineais. com certeza. Não vai se livrar de mim por um tempo, mas vai continuar fazendo seu exercício Vai de casa. continuar fazendo É, o que com eu tenho que certeza. fazer. É, até porque eu falo assim, olha, eu adoro receber você aqui, mas eu não quero te ver fazendo fisioterapia para sempre, não. Aham, sim, Faz um sim. tempo aqui comigo, depois a gente se olha dando um oi no shopping, mas enquanto isso, faça seu exercício de casa, porque a fisioterapia, né, o assoalho pélvico, o tratamento de fortalecimento, é uma forma de compensar, né, Sim. fazer uma compensação. A partir do momento que a pessoa para de fazer os exercícios, infelizmente pode voltar aquela queixa, porque a musculatura está ali para dar uma estabilidade, Sim. para fazer com que Sim, aquele sim. escape de xixi não fique acontecendo, né, novamente. E Patrícia, voltando também na parte da sexualidade, eu sei que tem um papel muito importante aí da urologia na sexualidade feminina, né? Não só pela parte da incontinência em si, Sim. né? Fala um pouquinho do teu trabalho voltado para essa parte da sexualidade feminina, o que o urologista tem para oferecer para essas mulheres. Então, gente, normalmente essa paciente, como eu disse, ela não vem só com essa infecção, com essa incontinência urinária. Às vezes, ela vem muito com quadros de infecções urinárias relacionadas à relação sexual. Então, a gente tem demais, né? Primeiro porque isso vai depender da quantidade de relações que ela tem durante o dia, a quantidade de relações que ela tem por semana. A gente sabe que a relação sexual, ela é um fator de risco para infecção urinária. Eu digo que a mulher ela já entra, já nasce em desvantagem, né? Já entra perdendo, Fala, né, fala um essa história. pouquinho, bem simples, a diferença de incontinência urinária para infecção urinária, porque tem muita gente que Que não sabe, confunde, que né? confunde. Então, gente, incontinência urinária é a perda involuntária de urina. Ponto. Infecção urinária é a contaminação dessa urina, né? Por conta da proliferação de bactérias, tá? A partir do momento que essa proliferação de bactérias está localizada somente na bexiga, é uma cistite, a famosa cistite, tá? Uhum. Quando ela sobe, que a gente diz, ela acomete os rins, a gente chama pielonefrite. Normalmente, ela vem acompanhada com sintomas mais gerais, né? Queda do estado geral, febre, dor na região lombar, né? E a cistite, normalmente, ela está mais associada à dor para urinar, aquele Aquela sensação de ardor, desconforto, sensação né? de desconforto, vai várias vezes ao banheiro, sente aquele peso. Então, essa aí é a diferença, né? E como a nossa uretra, né, a uretra feminina, ela é uma uretra mais curta e ela está introduzida aí na região perianal, então a gente Entra fica mais fácil, muito. entra mais fácil. Porque, A na gente- Bem verdade, curtir um caminho para porque chegar lá na bexiga. porque a gente não sabe, inclusive, dessa diferença fisiológica mesmo, Sim. o corpo, o Por funcionamento que que o do homem não corpo. tem tanta infecção urinária quanto a mulher, né? Porque o canal, para Sim. chegar até lá, para a infecção chegar até lá, né, e se acumular lá, ele tem um caminho muito mais Muito mais longo para longo. fazer. É. E aí, inclusive, tem até uma orientação, né, que as mulheres, depois de ter relação sexual, vai Urinar. lá fazer seu xixizinho, vai lá limpar as É. partes íntimas. Porque o que que acontece? Como a uretra é muito curta, a partir do momento que eu seguro muito xixi, que isso é uma prática muito comum das mulheres, né? Segurar a Ainda mais hoje urina. em dia, com a correria do trabalho, né? Então, segura a urina assim. Ah, doutora, eu passo de manhã, às vezes eu não vou nem no banheiro, só vou de manhã Eu quando já- eu saio eu de já tive- casa. eu já A tive área uma- da saúde e Eu a já- advocacia Eu já é tive uma incrível. paciente minha que ela disse, porque ela vinha com essas queixas, né? E ela disse assim pra mim, não, é porque às vezes eu tô assim, no meio de uma reunião no trabalho, e eu sei que ela trabalha home office, né? Tô no meio de uma reunião no trabalho, eu sei que quando terminar aquela reunião, eu tenho uma outra que eu tenho que entrar. Aí eu não tomo água para não dar vontade de fazer Olha. xixi, para que eu não tenha que me levantar para ir fazer xixi e eu não perder a próxima reunião que eu tenho em seguida. Eu digo, gente, mas que sentido faz isso, gente? É. Porque tu tá entendendo que o que tu vai ter em consequência disso talvez seja não apenas a perda de uma reunião, mas simplesmente a perda de repente, tu tem uma infecção, tu tem que internar, tu tem que tomar medicação por muito tempo, tu tem que Sim. fazer um tratamento prolongado, tu tem que ir em vários especialistas para ele Pra entender resolver o o problema. que está acontecendo contigo, então tu Sim. vai ter um problema que tu não tá fazendo uma prevenção
e tu vai ter um problema a longo prazo, porque tu não tá tendo um comportamento Sim. minimamente consciente, Sim, né, sobre você. eu costumo brincar, falando bem grosseiramente, assim, brincar com as pacientes, dizendo assim, que o rim não vai parar de trabalhar. Olha, o teu rim vai continuar trabalhando do mesmo jeito, urina tu vai ter. O Sim. tempo inteiro vai ser produzida a urina, que vai precisar, tá, enchendo ali a bexiga. A diferença é que o xixi que vai estar lá vai estar super concentrado, tua bexiga vai ficar desidratada, tu não vai estar bebendo água e vai achar que não tá dando Que vontade de tá fazer tudo xixi ok. É e tá isso. tudo ok, mas pelo contrário, tá piorando, porque a parede da bexiga vai ficar mais hidratada, o xixi que tá ali dentro vai ficar mais concentrado, isso vai irritar ainda mais a Mais a bexiga, bexiga. que aí depois, quando ela começar a beber água, tentar beber água mais direitinho, aí vai qualquer pouquinho de água que toma, que começa a encher, já tá a capacidade da bexiga diminuída, ela já não vai conseguir segurar tanto. Então, ela Uhum. já vai aumentando a frequência urinária. E é comum na área da saúde. saúde, né? Porque é um paciente, saindo um paciente, entrando outro, pacientes da área da Sim. saúde. Psicóloga, meu Ai, Deus do gente, a gente céu. fica com Porque é toda um Incomum, saindo um sentada. paciente é. entrando no outro. Aí, às vezes, a Advogada, gente fica com porque a bunda também tem que sentada ali o ficar dia todinho. reuniões, indo para um É. canto para outro, não tem banheiro aqui, não tem banheiro ali, então fica emendando e não. Então, às vezes, a gente observa até algumas alterações urinárias mais frequentes em algumas áreas, né, de Sim. atuação. E a gente fala, por que que o ser humano não tem infecção urinária normalmente, né? Porque ele segue a fisiologia. Então, assim, na mulher, por exemplo, a nossa forma de se prevenir de infecções urinárias, por exemplo, é urinando. E a gente só vai urinar se a gente beber água. Tá, gente? Então, assim, qual é a forma? Evelyn, levanta logo o copo. Vamos Bora logo logo tomar bem beber, água, vamos que logo é. beber. A nossa água, gente. Então, assim, por quê? Porque a partir do momento que você tá ali, né, com aquele xixi, você urina, você lava ali a uretra e leva as bactérias embora, certo? Sim. Porque normalmente a bactéria que é responsável pela infecção urinária, ela é chamada a Escherichia coli, a principal, né? E ela é uma bactéria que ela tá localizada na região perianal, normalmente. Ela tá lá porque ela tá em equilíbrio naquela região. A partir do momento que ocorre algum desequilíbrio ou por aumento de concentração e proliferação nessa bexiga, o que vai acontecer? Se eu não urino, se eu seguro o xixi, essa bactéria vai aumentar, aumentar, aumentar e vai proliferar. A partir do momento que eu aumento o meu fluxo urinário tomando água, eu boto essa bactéria, né, pela uretra e urino ela. E Sim. aí ela não vai me dar essa infecção. Mas a partir do momento que eu mudo os meus hábitos, tá? Seja diminuindo a quantidade de água, seja eu não evacuando de forma correta. Uma coisa que é super importante, que não é muito falado, mas a constipação intestinal, que é o intestino preso, ele é uma das causas aí muito robustas, né, que causam a infecção urinária. E normalmente é o perfil da mulher, né? O homem tem o intestino muito solto, mas a mulher normalmente ela tem aquele perfil de Constipada. constipada. Por Por isso quê? que de vez em quando a gente encontra mulheres enfesadas por aí, gente. Enfesada, gente, é literalmente cheia de fezes. Por quê? Porque o organismo, quando ele não está funcionando direito, tanto na micção quanto na liberação de outros dejetos que fazem parte do nosso corpo, da nossa alimentação, tudo mais que a gente bebe, literalmente a gente pode ficar enfesada. Muda o humor da pessoa. Totalmente. Aí tu imagina, como é que essa mulher vai ter prazer ou vai ter algum tipo de satisfação numa relação sexual, aonde ela tem dor para urinar, aonde ela tem dor durante a relação sexual, porque o abdômen dela tá preenchido de fezes, de Sim, gases, sim. né, de fermentação que acontece aí nesse intestino. Esse assoalho pélvico, devido aos quadros tanto de infecções quanto de dores, está extremamente hipertônico, então não tem como. A paciente vai ser um fator de risco para piorar aí o quadro Uhum. da infecção urinária. Sim. Né? E aí, quando Ju tá me perguntando assim, o que a gente tem para oferecer? Gente, a gente tem muita coisa para oferecer, né, para paciente hoje. Então, isso que elas estejam muito cientes, sempre tem muitas coisas. Hoje, o carro-chefe que eu trago muito aí para as minhas pacientes é o laser vaginal. O laser vaginal é uma tecnologia que já é feita há mais de 10 anos em São Paulo. Eu já faço desde 2017 o laser. O laser é uma tecnologia, na verdade, que é uma queimadura programada, que a gente chama, né? Eu trabalho com o laser Erbium, né? O tipo, porque existem dois tipos, CO2, né? A energia, CO2 e o Erbium, né? Então, o nome dele lá é fotona. E ele é uma tecnologia onde você vai, né,
Na parte interna, apesar de a gente também poder fazer na parte externa, mais para a parte de melhora de qualidade de pele, mas a parte interna, que é o principal foco dessas mulheres com dor, a penetração, com infecções de repetição, é essa queimadura programada aí dessa região, onde eu vou melhorar, tá? Gente, a mucosa vaginal, onde eu vou começar a melhorar e a trocar esse colágeno, porque a gente sabe que as mulheres aí, principalmente na menopausa ou perimenopausa, elas podem evoluir com uma alteração da mucosa vaginal. A pele fica muito mais fina devido à baixa do hormônio e ela acaba ficando com uma sensibilidade muito maior e muito mais predisposta a ter infecções urinárias, né? Então, de alguma forma aí, esse laser vai atuar melhorando a qualidade dessa vagina. Essas pacientes, elas melhoram muito, muito, muito dos quadros de infecções urinárias. Sim. Patrícia, e tu falou também um pouquinho antes sobre a bexiga baixa. Sim. Muita gente também confunde, né? O que que é bexiga baixa, o que que é, incontinência urinária. Conta pra gente um pouco, assim, essa diferença. Ó, gente, a bexiga baixa, ela é nada mais, nada menos do que o prolapso genital. Que é isso, é a descida dos órgãos, tá? Então, pela vagina, eu posso ter a descida da bexiga, eu posso ter a descida, a subida do reto, tá? E aí, do útero. Então, todos esses órgãos, a gente vai pensar que eles estão dentro de uma cestinha, que seria a cestinha em volta aí do que é o assoalho pélvico, que é de colágeno e fibras ali colágenas, né? A partir do momento que a mulher vai envelhecendo, por isso que eu digo que até as incontinências ou os prolapsos, eles não deixam de ser uma doença degenerativa crônica. Por quê? Porque à medida que a mulher envelhece, ela vai perdendo, né, pela história natural da mulher, as fibras de colágeno dessa região. E aí vai deixando esses órgãos mais sem sustentação, digamos assim, né? E aí o que pode acontecer, e aí existem muitas causas dessa descida desses órgãos, é o escape desses órgãos. Aí pode descer a bexiga, quando a gente tem a cistocele, pode descer ou subir o reto, que a gente tem a retocele, ou pode ter o prolapso uterino, quando o útero todo sai pela vagina. Normalmente a mulher chega com aquela queixa assim: doutor, eu tô com uma bola na vagina. Né? É diferente da queixa da infecção urinária e da incontinência urinária. Mas, normalmente, a paciente que tem o prolapso, que é essa descida do órgão, ela pode ter também incontinência urinária. Ela pode também ter perda, tá? Ou ela tem perda, né, associado, ou ela tem dificuldade de esvaziar a bexiga. Por quê? Porque se esse órgão tá todo para fora, ele vai tracionar essa bexiga também. Sim. E aí ela não consegue esvaziar, porque ela começa a coletar ali naquele órgão que tá ali para fora e pressiona a uretra. Aí ela chega e diz: doutora, eu tô com dificuldade de esvaziar. Né? Eu não consigo, eu demoro, quando eu vejo tem uma bola aqui na vagina, tem um negócio que a sensação que eu tenho é que vai sair tudo, tá? Isso aí é um prolapso, tá? Que a gente chama. Não, que é a famosa bexiga caída, certo? Sim. Mas não é a mesma coisa, nem as cirurgias são a mesma coisa. E a gente precisa entender que você precisa dar um diagnóstico correto, porque existem vários fatores de risco. O que que causa aí esses prolapsos? Multiparidade, então aquelas mulheres que tiveram muitos filhos, partos normais, as pacientes que já operaram do útero, que fizeram a histerectomia, elas podem evoluir com o prolapso da cúpula da vagina, a vagina emborca, digamos assim, toda para fora, né? Uhum. As pacientes que têm constipação intestinal crônica, forçando constantemente a vida toda aquele assoalho pélvico, fragiliza, tá? Aquela parede posterior ali da vagina e o reto sobe. Para Sim. fazer as necessidades Isso. e aí você tem uma Exatamente. outra alteração. Uma outra alteração. E aí esse reto sobe, aí a mulher tem a mesma queixa. Ela começa a dizer: doutora, eu faço cocô, mas a sensação que eu tenho é que eu não esvaziei esse reto. Eu todo tempo, a gente chama de tenesmo isso, a vontade de toda hora no banheiro, porque ela esvazia aos poucos, entendeu? E isso aí a gente chama de prolapso. E na grande maioria das vezes a gente vai precisar de um tratamento cirúrgico, seja com tela, seja com reforço, de acordo com o tamanho aí desse prolapso, e o reforço também com a fisioterapia. Porque às vezes a gente está diante de pacientes idosas, por exemplo, que têm prolapso e que, na realidade, elas não têm condições cirúrgicas. Aí a gente pensa no pesário, né? Que é um dispositivo onde a gente acopla lá, né, no fundo da vagina e que ajusta, né, e reorienta os órgãos pélvicos, tá? Pelo menos para aquelas pacientes que realmente não querem operar ou que não têm condições clínicas de operar.
Antigamente, muitas procuravam logo diretamente para fazer a cirurgia do perine, né? Já chegava, doutor, eu vim para fazer a cirurgia do perine, Sim. para Que elas associam muito associam, a cirurgia do períneo com o sling, que é para incontinência urinária. E que por que acontecia antigamente? O médico chegava, o cirurgião chegava e dizia, vou fazer um tudão, né? Então eu vou ajeitar tudo e sobe bexiga e bota sling. Então elas não sabiam nem o que estava acontecendo, né? E hoje a gente sabe que é bem diferente. Eu posso sim fazer uma cirurgia de prolapso e não colocar o sling. A paciente não ter perda de xixi. Eu não colocar a fitinha para a uretra, né? Fazer só reposicionar os órgãos pélvicos. Como às vezes eu preciso, ela tem as duas coisas, eu preciso colocar a fita para a uretra e subir os órgãos pélvicos, subir a bexiga, né? Sim. A gente tem algumas pessoas, eu não sei se tu acaba recebendo essa demanda, porque, por exemplo, eu no consultório psicológico, eu tenho muitos pacientes que recebem determinados diagnósticos e eles não conseguem aderir ao diagnóstico. É como Aceitar. se ele dissesse assim, não, gente, eu não posso ter isso aqui. Isso daqui não pode estar acontecendo comigo. Eu não mereço estar passando por isso, né? Eu não deveria estar passando por isso. Então, é uma negação. E essa negação, ela precisa muitas das vezes ser trabalhada. Sim. Tu acaba recebendo essa demanda no teu consultório? Por exemplo, tu dá um diagnóstico para a pessoa e a pessoa simplesmente não fazer o acompanhamento do tratamento porque ela não adere ao diagnóstico? E aí é necessário fazer um trabalho todo de interação, de conscientização, dela entender o que está acontecendo ali. Eu recebo, na verdade, os dois extremos. Um, porque eu também não concordo com o diagnóstico que ela teve. Sim. Né? Então, a pessoa vinga, olha, eu tenho isso daqui. Isso minha querida, não muito. é Isso acho que eu recebo mais, né? Das pessoas que vêm com um diagnóstico que eu não dá concordo. uma orientação também de tratamento e a pessoa não quer fazer. Quero fazer dessa forma. Por isso que tu me perguntaste sobre se há necessidade sempre de fazer exames, né? Como o exame muito feito por mim, que é estudo urodinâmico. Eu sou urodinamicista, então, assim, eu puxo a sardinha aí para esse exame, porque é uma forma de colocar no papel exatamente como essa bexiga está funcionando e comparar com o que ela está me dizendo. Porque às vezes ela pode estar dizendo uma coisa, ela não está conseguindo me transmitir. E é uma coisa que eu consigo visualizar no exame. Por isso que o estudo urodinâmico é tão importante e tão necessário nas disfunções miccionais, né? Porque a gente consegue exatamente definir aí como é que essa bexiga está funcionando, né? E eu sempre prezo para que esses exames eles sejam feitos por mim, os meus pacientes que eu indico. Por quê? Porque, gente, é um exame operador dependente, vai depender de quem faz. Então, assim, eu estou na sala com o meu paciente, eu sondo o meu paciente, eu faço questão de laudar os meus exames. Então, na hora, eu já consigo, por exemplo, ver se essa sonda fininha eu consegui transpassar na uretra e ela não tem problema de estenose, né, que é o fechamento da uretra devido a vários partos, o que acontece, partos difíceis podem evoluir com estenose de uretra. Eu já vou conseguir ver se ela não tem um prolapso vaginal, que pode estar alterando a forma dela de urinar, né? Eu consigo palpar o reto e ver se ela tem esse tônus na região de esfíncter anal. Então, a partir do momento que eu faço esse exame pessoalmente, ali eu já consigo coletar muitas informações para o meu tratamento. Às vezes eu faço estudo urodinâmico que ela não tem que vir para mim, ela tem que ir para o coloproctologista. Ou às vezes ela vem, eu preciso, como eu recebo muitos pacientes que têm dificuldade, né, de esvaziar, que é o que mais tem hoje, eu recebo demais, é a mulher simplesmente que é multifacetada, que é estressada, que tem múltiplas funções e que simplesmente ela tem o assoalho pélvico hipertônico, ela não urina, porque simplesmente ela tem contração em vez de relaxar para urinar, ponto. Ela não sabe urinar, vamos resumir. E aí eu preciso da fisioterapia. É assim, para ensinar a fazer xixi. Sim, para ensinar a fazer xixi. E aí parece uma coisa óbvia. E eu não vou conseguir dar um diagnóstico desse se eu não fizer um estudo urodinâmico. Porque aí eu vou dizer, bom, ela está dizendo para mim que ela está com dificuldade de esvaziar, mas será que é infecção urinária? Será que é algum prolapso? Aí você olha, não consegue definir, você consegue definir nisso aí, nesse exame, né? Então, eu recebo muitas pacientes que realmente, às vezes, eu não concordo com o diagnóstico, mas eu também recebo pacientes que já por não conduzirem de forma correta o tratamento, elas acabam não acreditando e não validando. E elas vêm
para uma segunda opinião, para uma segunda tentativa, para ver o que tem de novo em relação a isso. A gente já tem, principalmente para incontinência urinária de urgência, a gente já tem novas tecnologias que já estão aí, como o Botox e o marca-passo da bexiga, e elas vêm com essa esperança, gente, porque tu imagina amanhã tu não conseguir urinar como tu urinava antes. Tu dormiu e acordou e disse, meu Deus, sentou no vaso, xixi não sai. Andou um pouquinho, tô com dor. Mas a gente, são funções primárias, né? Funções primárias. Eu acompanho também pacientes neurológicos, pacientes que têm TRM e que a gente precisa indicar o cateterismo intermitente, tá, gente? Só para eu explicar para vocês, cateterismo intermitente é você ajudar essa bexiga a esvaziar. Então, de 4 em 4 horas, ele tem que colocar uma sonda para esvaziar a bexiga, porque ele não consegue fazer xixi. Isso, você dá um diagnóstico desse, que você indica um procedimento desse para muitos pacientes, isso custa quase a vida. Eles entram em depressão, né? eles não aceitam, aí a gente se coloca no lugar. Imagina alguém amanhã e vira para ti e diz, ó, Juliana, ó, Evelyn, a partir de hoje, de 4 em 4 horas, tu vai introduzir isso aqui dentro da tua uretra para urinar. Imagina. Não é fácil, gente. Sim. Não Até é pela fácil. educação sexual, a pessoa não sabe nem a diferença da Sim, uretra pro canal não se vaginal, conhece. não sabe onde que fica o buraquinho, né, por onde sai o xixi, pra colocar Então, a assim, sonda. eu sou muito comprometida com os distúrbios da micção, porque eu acho que é muito doloroso você não conseguir fazer suas funções primárias, né? Sim. Que é o xixi, o cocô. E aí eu acho que para a pessoa, para o paciente que chega, é muito triste, eles ficam arrasados, né? Segunda, hoje é sexta-feira, eu fiz uma urodinâmica num paciente que tinha operado de câncer de próstata e ele tinha ficado incontinente. E isso pode acontecer pela gravidade do tumor, né? Pelas Sim. condições locais cirúrgicas e tudo. E era uma pessoa conhecida e tudo, mas o impacto daquele homem na minha frente, eu fiquei até sem graça. Eu fiquei pensando, meu Deus, como é que uma perda de urina pode impactar dessa forma? Ele disse que ele criou um banheiro para ele, eles criam várias formas, ele criou uma forma de botar a fralda de um jeito e de outro, porque ele ficava com medo de entrar nas reuniões e alguém perceber que ele, como empresário, estava de fralda. E que ele achava que todo o tempo estava cheirando a xixi. E que ele estava cheirando a xixi. Que ele tomava banho 10 vezes por dia, porque ele tinha criado uma verdadeira aversão pelo cheiro de urina. E quando ele via, ele estava todo feito de xixi. E tudo isso, né? E, na verdade, ele estava vindo para fazer esse exame da urodinâmica, porque ele ia fazer um procedimento, né? Que também já tem hoje, que é o esfíncter artificial. Onde a gente introduz, né, um dispositivo na uretra e que ele consegue aí curar dessa perda, dessa incontinência. Então, às vezes, o paciente não sabe nem que tem cura ou que tem tratamento. Sim. Né? Ele só está em sofrimento. Sim. E aí ele entra em sofrimento, em compulsão, em Com pensamento certeza. invasivo, Negativo, repetitivo. ele chorou, então ele chegou a chorar. Imagina Entra um num homem, quadro depressivo. 70 anos, chorando na tua frente, porque ele diz, doutor, eu não aguento mais. Eu quero para amanhã, assim, do grau de desespero. Sim. Ele estava há 1 ano nessa situação. E eu disse, mas você não procurou, né, as informações e tudo. E às vezes a gente acha que é básico, mas a gente está falando uma coisa aqui, gente, que muita gente não sabe. Sim. Muita gente não sabe Sim. que tem que procurar um urologista, por exemplo, para quem Sim. tem infecção urinária de E é repetição. uma preocupação hoje, né, Patrícia? Porque aquilo que a gente estava falando mais cedo sobre a mudança também do comportamento feminino. As próprias Sim. profissões exigem o comportamento da mulher de uma maneira em que ela não vai conseguir nem ter uma boa ingesta de água, Sim. nem idas ao banheiro de forma regular. A própria atividade física, o esforço. Muitas pacientes procuram por fazer uma atividade de alto impacto sem fazer um preparo Treinamento daquele do assoalho assoalho pélvico como o CrossFit, né? Que aumenta, tem a elevação da carga acima do nível da cabeça, isso aumenta muito a pressão de dentro da barriga e vai lá tudo pro assoalho Tem pélvico. vídeo na internet da pessoa fazendo um agachamento Isso, com e peso se e urinando. se Tendo urinando escape. inteira, né? Exatamente. É justamente a reação. Gente, é a reação do corpo. É mecânico, Quando você né? faz ali um esforço dentro dessa perspectiva, teu corpo vai reagir a isso. Sim. Aí é o que eu falo, a pessoa passa
o dia inteiro sentada, aí o assoalho pélvico tá ali dormindo, né? Tá quietinho. E na hora que a pessoa levanta, bota uma carga de 40 quilos nas costas e agacha. Agacha. Aí não tem assoalho pélvico Não que, tem, minha gente. que não segure. tem. E essa cultura, eu acho que é cultura emanada, né? Porque É. assim, a moda é o crossfit, pronto. Então, se eu vou emagrecer, eu vou ter que ir pro crossfit, eu não quero nem saber, eu vou pro crossfit, eu não quero saber se eu tenho assoalho pélvico E muitas treinado, se já eu não chegam tenho. e falam assim, Juliana, pelo amor de Deus, tu não vai tirar meu crossfit. Então, Eu disse, não, é. o objetivo da fisioterapia é fazer com que tu consiga fazer o teu crossfit, Consiga fazer teu mas que tu crossfit, só que trabalhe sem sem esse problema. Sim. A gente vai pensar em atividades do crossfit que tu vai precisar limitar por um tempo, que tu não vai ter, não necessariamente tu vai tirar completamente, mas vamos pensar naquelas que vão ser contraindicadas inicialmente. Sim. A gente prepara o teu assoalho pélvico, pensa no tratamento multidisciplinar, trata e aí depois a gente vai voltando aos pouquinhos, treinando na fisioterapia. E não só a parte mecânica em si, como a psicológica, por conta das ansiedades, né, Evelyn? A ansiedade, depressão, a forma como a gente está hoje. E uma coisa que eu digo também é que o nosso cérebro, o sistema nervoso, né, nosso emocional, não é uma coisa abstrata. Né? O que a gente Sim. imagina é físico, é químico, né? Sim. É neurotransmissores. Então, o fato da pessoa estar mais ansiosa. A gente está aqui no momento do divertidamente, né? A gente estava até falando mais cedo sobre o filme, da ansiedade ali no controle, vai fazer com que aumente a contração da bexiga, vai fazer Sim. com que aumente a contração da musculatura do assoalho pélvico. Isso é Demais. direto. Então, não é algo que não tenha uma relação. Não, é direto, porque é o mesmo sistema que controla a respiração, batimento cardíaco, pressão arterial, é o mesmo sistema que vai estar atuando em outros tipos de controle do nosso corpo e vai aumentar a contratilidade da bexiga, tanto que a pessoa fica com mais nervosa, mais ansiosa, vai aumentar a frequência urinária dela. Ela vai, então, muitas vezes o tratamento de uma urgência urinária, a pessoa está indo muitas vezes ao banheiro fazer xixi, vai ter a maior eficácia no tratamento se tiver aquele tratamento multidisciplinar fazendo tratamento psicológico, né? E como a gente precisa treinar e educar essas pacientes? Porque elas têm como psicologia. Ah, doutora, é psicológico o meu problema. Eu disse, não é isso. Eu não sou Eu não tô inventando. Não, é isso que eu tô dizendo. Eu tenho pavor desse negócio é psicológico. Porque o que as pessoas acham? Quando o médico diz que é psicológico, o paciente entende que é uma psicológico É uma invenção. invenção da cabeça deles e que ele não tem que tratar. Não, a doutora diz que é psicológico, mas eu tenho certeza que não é psicológico. Chega lá pra dizer, eu tenho certeza que não é psicológico. Eu digo, não, vamos lá. Não é que é psicológico. Psicológico hoje não quer dizer que você não vai fazer nada. Porque antigamente psicológico eu deixava de lado, estava doido. É doidice da minha cabeça. E hoje... Se tu largar de pensar, Isso, tu para. tu não fica para. pensando Largar de pensar uma coisa É um bem negócio difícil, com gente. certeza. E aí, assim, a gente tenta e mostra para essa paciente a importância dela passar pelo profissional que tem expertise nisso. Sim. Porque eu digo, o médico não tem expertise em fazer isso, como eu digo da fisioterapeuta. É difícil, mas eu escuto, doutora, porque o médico disse que eu tenho que me espremer 3 vezes por dia. Mas quando eu escuto um negócio desse, aqui escorre uma lágrima assim do meu olho. Gente, a gente fala de se espremer. Se espremer como? Aí a pessoa fica todo tempo se espremendo. Não, porque diz que quando eu chegasse no sinal, eu tinha que ficar me espremendo. A pessoa não tem consciência corporal. Que é o negócio do pompoarismo. Do pompoarismo. A pessoa não tem consciência corporal. Quando você diz, contrai o assoalho pélvico, relaxa. A pessoa não sabe, eu digo isso por mim. Eu fiz uma vez fisioterapia com a Juliana, que eu tava grávida. E ela dizia, contrai, meu irmão, não tô sabendo o que eu tô contraindo. Contrair a orelha, contrair... Mas, então assim, não é fácil, entendeu? Não é fácil você ter consciência corporal. E para isso a gente vai... Primeira coisa que os fisioterapeutas fazem é exatamente criar essa consciência na paciente. Então não é fácil. Então não é só sair... Porque senão era bom demais, mas no chat GPT se contrai. A pessoa sai se contraindo e fica boa da fisioterapia. Ou da incontinência. E não é assim, gente. E às vezes... Para de pensar nisso que resolve. E às vezes é o contrário. O fato da pessoa fazer muitas contrações faz fadigar a musculatura e quando ela precisa do músculo para segurar o xixi, não vai segurar, porque o músculo tá cansado. E atrás de quando você não está com o profissional habilitado, não tem como dar certo. Sim. É o que eu digo, que o barato que sai caro é o problema que você cria outros problemas associados, entendeu? Então eu sempre digo,
Eu falo muito essa história que às vezes os pacientes dizem, doutora, mas é muito caro. Doutora, e o preço? Gente, preço é o que você paga. Valor é o que você leva, tá? Então, na maioria das vezes, você está diante de um médico, de um fisioterapeuta, de um psicólogo que vai lhe dar valor, vai lhe dar qualidade de vida. Eu digo muito para as minhas pacientes, eu não vendo consulta, eu não consulto. Eu trago qualidade de vida. E hoje, o profissional que traz qualidade de vida é um profissional diferenciado. Porque, assim, nós não somos perfeitos, nós não somos deuses. Vai ter patologias que a gente não vai saber resolver, não vai entender porque aquela mulher tá com dor na uretra, tá com dor na vagina, tá fazendo infecção de repetição, já fez vários tratamentos, já fez fisioterapia, já foi pra psicologia. Não somos deuses. Mas a partir do momento que eu consigo acolher e eu mostro para ela que eu tô comprometida a ajudá-la, isso já muda, gente. Porque é muito ruim você ter uma dor, você ter um problema e simplesmente todo mundo virar as costas para ti e simplesmente assim é psicológico, não? E ninguém leva a sério. Sim. É uma dor que esse paciente sente absurda. E a maioria das vezes as pessoas não têm acesso a esse tipo de informação muito tabu em relação a várias áreas. Primeiro de saber que tem urologista para mulher, depois de saber que psicologia não é só para doido, né? E que fisioterapia a pessoa pode ir também para receber os cuidados e exercícios de casa, que não necessariamente precisa fazer aquele tratamento todo somente com o fisioterapeuta ali presencial, se ela não conseguir ter disponibilidade financeira para aquilo naquele momento. Então, a gente vai ajustando de acordo com a disponibilidade financeira, disponibilidade de tempo daquela pessoa, né? E hoje em dia, tem várias formas, né, da pessoa ter acesso àquilo, porque, infelizmente, tem pessoas que inclusive vão ouvir a gente que não tem acesso a atendimento, conseguir fazer um atendimento particular, mas hoje em dia tem atendimento SUS, né, de fisioterapia pélvica. Então, fazer uma consulta com a urologista e a gente conseguir fazer uma consulta na fisioterapia pélvica, algumas vezes eu consigo orientar, olha, no local tal, você consegue atendimento SUS, mas para fazer com que aquela pessoa tenha acesso e consiga fazer um tratamento adequado, né? É você ser comprometido na profissão, né? Seja no SUS, seja no privado, seja no particular. Porque às vezes o que acontece é que, eu vou pro SUS, as pessoas veem que tem um atendimento diferente, o médico não escuta. O médico, essa semana, estava atendendo uma paciente que chegou comigo e ela veio porque ela tinha 2 cálculos renais, os cálculos desse tamanhozinho assim. Ela, doutora, mas eu tenho muita dor, vim pra cá, que ela veio do interior, porque ela queria operar o cálculo renal dela e tinha ido lá no consultório, que era para eu encaminhar pro Dutra ou para algum hospital de referência para operar esse cálculo. E aí eu comecei a ver, mas eu tenho muita dor e a minha perna incha e eu não tô fazendo isso. Aí eu parei e fui começar a acolher a história dela, peguei todos os exames. Aí a paciente era obesa, a paciente era hipertensa. Ela disse, não, eu não sou diabética. Hemoglobina glicada quase 7, quer dizer, ela já estava aí na resistência à insulina. Na menopausa. E aí, assim, ela tinha um monte de exames, assim, de triagem. Eu tenho uma mamografia, tá normal, tenho isso aqui, tá normal. Eu disse, deixa eu... E o fígado todo cheio de esteatose e alteração hepática. Eu disse, olha, aqui o seu problema, o menor dos seus problemas é esse cálculozinho bem aqui de 0,6, 0,7 que tá dentro do seu rim. Não é ele que tá causando tudo isso aqui. Mas aí é aquela coisa, né? Olhou tudo. O paciente tá lá no interior, tá não sei aonde. Eu olhei que tem um cálculo renal, é do urologista. Manda. Quer dizer, essa mulher vai para uma fila para poder tentar se operar de um cálculo renal. Vai passar não sei quanto tempo na fila, que só o sistema vai dizer. E, enquanto isso, ninguém olhou que essa mulher precisa tratar essa diabetes, ninguém olhou que ela tem que ajeitar esses hormônios. Ela vai, se ela conseguir fazer esse procedimento cirúrgico, ela vai entrar, né, num looping dentro dessa cirurgia muito ruim. É um organismo que vai operar extremamente descompensado. A mulher não faz cocô, a mulher não... Aí eu disse, minha senhora, não, doutora, eu não tenho como fazer atividade física. Eu falei, falta aqui orientação. É o que a gente diz, a gente precisa arrumar casa, não dá para fazer tudo ao mesmo tempo. Vá na médica para ver aqui essa parte do fígado, primeiramente. Foque, porque ela saiu não sei onde por conta do rim. E eu falei assim, o problema aí não é esse cálculo. O cálculo tá lá dentro do rim, não tá nem obstrutivo esse cálculo. Mas assim, não teve alguém que parou para ela para dizer isso. E ela já tinha passado em vários dizendo que tinha que operar esse cálculo, ela batendo de encaminhamento. Na então, mesma tecla. a gente tem que se comprometer com o paciente, local, entendeu? Porque ela é leiga, ela não sabe, entendeu? Eu falei, você tem que mudar a alimentação, você tem que ir pro nutricionista, eu não consegui ir lá pro geriatra, eu não consegui ir pro... Comece, no mínimo, fazendo atividade física e melhorando a comida, a alimentação. Porque senão, você não sai do lugar. E se você fizer isso, no mínimo, metade dessas coisas aqui já vão começar a melhorar. O intestino vai funcionar, vai melhorar o peso, vai melhorar os hormônios, se você comer bem e fazer atividade física.
o que que tu recomendaria para as pessoas que estão aqui? Gente, estamos com Patrícia Canelas, urologista. E assim, o que que tu recomendaria de prevenção e cuidados, Patrícia, para a pessoa não chegar a esse lugar já de uma crise mais severa, de um estado de saúde muito comprometido? O que que a gente tem de prevenção para essa pessoa não começar a apresentar problemas? Olha, eu sempre falo, né, que a forma da gente prevenir é exatamente sabendo quais são os fatores de risco. O que que leva, por exemplo, aqui no caso da incontinência urinária, o que que leva ao perder o xixi, tá? Sim. E aí a gente vai atrás de pilares. Eu sempre trabalho com pilares no meu tratamento. E os pilares estão: eu melhorar assoalho pélvico, eu melhorar a parte de gerenciamento do estresse, eu melhorar a parte metabólica, eu melhorar o intestino, Uhum, atividade física e alimentação. uhum. E se você for ver, é o estilo de vida saudável que tantos profissionais da saúde falam, né? E que às vezes as pessoas dizem assim: o que que o médico te passou? Ai, não passou um remédio. Só disse que eu tenho que fazer atividade física e comer bem. Ai, doutora. O principal, tá, gente? Hoje, a O gente básico. tenta o quê? Tirar os remédios, diminuir essa carga em cima desse organismo, né? Essa polifarmácia, Sim. e mostrar para ele as melhoras e as terapias que melhorem a qualidade de vida. Então, eu sempre oriento que esse paciente precisa ter uma orientação, uma espiritualidade. Aí eu não estou falando de religião, estou falando de espiritualidade. Através da espiritualidade, você consegue dar um direcionamento para sua vida, você consegue gerenciar o estresse, você acalma, fazer atividades onde você está com contato direto com a natureza. Eu falo isso para os pacientes, eles ficam me olhando assim, essa doutora aqui, onde vai? Está alternativa, né? Tirem um dia para vocês, caminhem na praia, saiam com as amigas. Isso melhora muito, gente. Muita coisa, melhora muita coisa, tá? Eu sempre falo sobre o reforço do assoalho pélvico, você ir com um profissional aonde isso aí desde sempre, essa profissional não precisa estar perdendo xixi para ir no fisioterapeuta, gente. Ele pode fazer uma avaliação desse assoalho, e a pessoa jovem que não perde, mas ela pode ter um assoalho hipertônico e que o fisioterapeuta vai te orientar como é que você tem que fazer. Sim. Não necessariamente você vai ficar 3 meses, 5 meses, 8 meses com o fisioterapeuta, mas eu preciso de uma avaliação. Qual a informação e global que ele pode me passar, né? A nutrição, eu acho que a alimentação, hoje a gente diz, nós somos o que nós comemos, né? Então, ela está diretamente relacionada com as doenças, principalmente as doenças relacionadas à micção, ao xixi, tá? Então, eu comendo bem, eu consequentemente vou urinar bem. Por quê? Porque meu Sim. intestino vai funcionar. Esse intestino não vai pressionar essa bexiga, eu não vou ter perda de urina por esforço e nem perda de urina por urgência, por exemplo. Então, através de uma boa alimentação, de um reforço de assoalho pélvico, da melhora de gerenciamento de estresse, atividade física regular desde sempre, tá, gente? E atividade física não é necessária, doutora, eu faço muita coisa. Eu corro, eu trabalho muito, eu saio não sei que horas, eu digo não. Atividade física, segundo a Organização Mundial da Saúde, é você tirar de 20 a 30 minutos diariamente, tá? De atividade física, onde você vai colocar o seu tênis e você vai ter aumento de frequência cardíaca. Ponto. Isso é atividade física, tá? E quando a gente fala aí de melhora aí de tudo que tiver referindo, né, a parte da região vaginal, né? Então, sempre cuidar bem dessa região íntima, né, com hidratantes, eu digo que a gente tem que fazer o skincare da pepeca. Minha filha morre de rir com isso. Do mesmo jeito que a gente cuida da pele, que a gente cuida, né, da pele, do corpo, do rosto, a gente tem que cuidar da pele da região íntima, Sim. né? A gente tem que usar roupas adequadas, a gente tem que evitar o uso de protetor de calcinha, a gente tem que tomar muito mais água, a gente tem que hidratar essa região, a gente tem que usar sabonetes adequados, que não alterem pH, Sim. tá? O manejo do intestino, que é através da alimentação e, às vezes, também de fisioterapia posterior para melhorar esse esvaziamento fecal. Isso já vai te prevenir a não ficar a vida toda fazendo força para fazer cocô. E é muito negligenciado. Muitas mulheres têm constipação, passam a vida inteira com constipação, vai ter problema de perda de urina lá na frente. Não sabia que poderia tratar essa constipação, Sim. né? E uma que eu já ia me esquecendo também, que a gente tem que adicionar aí, que é super importante, que é o sono, tá, gente? Quem não dorme não tem liberação aí de endorfinas, não tem liberação de hormônio do crescimento, não gerencia estresse, não diminui a ansiedade, então o sono também é muito importante. Então, se você juntar aí, né,
com esses fatores como Sim. forma de prevenção, e eu tô falando isso independente de ter doença já, tá? Quem tem doença, isso aí tem que estar no checklist. Mas quem não tem, vamos ter uma vida saudável pra gente fazer os check-ins aí desses temas que eu falei. Tá? Então, Perfeito. acho que essas são as orientações mesmo para prevenção. Perfeito, Patrícia. A gente está chegando aqui na reta final. E, Patrícia, conta pra gente onde é que você tá, como que as pessoas podem te encontrar, tua rede social. Então, gente, eu trabalho aqui em São Luís do Maranhão. Vai que tem alguém de fora, né? Com certeza. Faço atendimentos mundo. online. Do Brasil e do Então, o mundo. Brasil todo. Faço os atendimentos online. Foi muito solicitado por mim. Doutora, a gente está fazendo já os atendimentos online, tá? Para esses pacientes. E eu fico ali no Tech Office, né? Então, a gente está agora com o núcleo, né? Núcleo de Urologia Avançada, onde eu conto com profissionais todos integrados na saúde urinária, na disfunção miccional, nos distúrbios da micção, na saúde da mulher, né? E são profissionais aí que contemplam e que contribuem, completam o tratamento dos meus pacientes, né? Então, a gente tem aí a Juliana, a gente tem a Evelyn, né, como psicóloga, a gente tem os geriatras, que é o Francisco, o aparelho digestivo, que é o Dr. Anderson, tem a Lorena, né, que é nutricionista. E a gente tá de uma forma unida, com uma equipe treinada para receber vocês. Fica ali no Tech Office, né? Sala 1307, se chama Núcleo de Urologia Avançada, doutora Patrícia Canelas. Nas redes sociais é @doutorapatriciacanelas.urologista. Então, quiser alguma informação, pode mandar lá que eu respondo. Tá fácil de achar e tá fácil de te procurar. Sim. Né? Então, gente, não esqueçam que assim, esse bate-papo aqui, ele tem o objetivo principalmente de falar para vocês sobre como vocês devem se cuidar, como vocês devem se tratar e como vocês devem levar a sério a sua saúde íntima, porque assim, é um reflexo direto de tudo aquilo que você vive, sente, pensa, como você leva a vida, como você consegue viver, né? Porque quando Para poder sair do molhado. para sair do molhado, porque como a Patrícia falou, gente, é busca de qualidade de vida. E É isso isso. tudo é qualidade de vida. É isso Tudo que a mesmo. gente conversa aqui, as pessoas que a gente convida para cá, são pessoas que a gente acredita no trabalho, são pessoas que a gente confia muito intimamente, literalmente no conteúdo, na forma como trabalha, na forma como atende, tem um respeito pelos seus pacientes e assim, queria te agradecer muitíssimo por você estar aqui, é uma honra recebê-la. É uma honra, Patrícia, né? foi um Ah, prazer enorme. Receber a Fico muito feliz pelo Patrícia. convite. A Patrícia é maravilhosa, sempre está disponível e assim, vão nas redes sociais dela, ela está sempre informando, ela está sempre passando muita coisa interessante para você. E, gente, muita coisa a gente não sabe mesmo. É A gente verdade. tem ali, a gente tem os órgãos, mas a gente está ali na função, né? A gente acha que a gente sabe o que está fazendo, mas a gente não sabe, não. Às Então, vezes não sabe nem se fazer xixi. informem. Isso, Se informem, estejam acompanhadas e sigam pessoas que têm, obviamente, um conhecimento real sobre o que está acontecendo, para que você não receba a informação errada, que a gente tem muito disso na internet, né? Infelizmente, e a gente está aqui para tirar muitos tabus e desmistificar muita coisa. Patrícia, muito, muito obrigada. Quer falar mais alguma coisa? Não? Eu queria só agradecer, né, a presença, a oportunidade de estar aqui conversando com essas duas maravilhosas feras aí dentro das áreas delas e parabenizar pelo projeto. Eu acho que é uma grande iniciativa você estar aqui, né, escutando e falando de assuntos, né, que vão ajudar muitas mulheres. Então, acho que esse é o nosso propósito de vida como mulher, poder ajudar outras mulheres também, né? Então, parabéns para vocês. É um projeto muito bom, magnífico, e eu tenho certeza que vai ser um sucesso. E olha que o Brasil, ele é um dos maiores consumidores de podcast, né, que existem. Então, assim, eu tenho certeza que isso vai ser um sucesso. E vocês aí que estão escutando, aproveitem que vem muita coisa boa por aí. Beijão para todos Beijos. vocês. Obrigado a todos. Obrigada E à até a audiência. próxima. Estejam aqui na próxima semana. Beijão. Tchau, Até tchau. mais.